Pois é, eu falei aqui do sentido da expressão de encontro A, muita gente troca e tal. Você quer ver um caso complicado? Aparece demais quando o sujeito quer falar bonito, quer falar um negócio assim pomposo e tal, duas expressões latinas, a priori e a posteriori, não é? Que a gente sempre ouve de uma maneira, digamos, torta. Muita gente acha que a priori significa pura e simplesmente antes, e a posteriori significa pura e simplesmente depois. A priori ele fez tal coisa, a posteriori ele fez tal coisa, como quem diz, antes ele fez isso, depois ele fez aquilo. Não é nada disso. A priori e a posteriori são expressões que se usam fundamentalmente quando se discute uma ideia, uma tese, e a priori indica o que se pensa antes da execução de um determinado experimento, antes de saber o resultado desse experimento. E a posteriori se usa quando se tem noção do resultado desse experimento. Então, a priori é sem ter a noção prévia, não é, do que vai acontecer com aquele experimento, com aquele pensamento, com aquela proposta, em suma, com aquela experiência. E a posteriori depois, a partir do resultado obtido com determinada experiência. Então, é bem diferente de achar que a priori é simplesmente antes e a posteriori simplesmente depois. Melhor não usar, se não souber direito o que significa. Melhor usar o feijão com arroz. Ou seja, qual é a dica? A dica é Vicente Mateus. Lembra Vicente Mateus? Foi fazer o cheque, não sabia lá, perguntou 600, como é que se escreve 600? Né? Perguntou para um, para o outro, é desse jeito, é daquele jeito e tal. Aí ele não teve dúvida. Faço 2 de 300 e pronto, resolveu o problema. Na dúvida, fuja, não invente, não corra risco.